Se tem um assunto que tira o sono de quem estuda para concurso, com certeza é a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Entender de verdade as modalidades e as fases do processo é sem dúvida o que faz a diferença entre a aprovação e a frustração. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui: as modalidades, o passo a passo do processo e, claro, aquelas pegadinhas que as bancas simplesmente adoram. E por que tanta gente patina nesse tema, né? Se parece um labirinto, a sensação é essa mesmo para muita gente. Mas a verdade é que a dificuldade não está só na lei em si, que é complexa, mas no jeito que a gente estuda e, principalmente, no jeito que as bancas cobram isso na prova. E é aqui que o jogo vira. Pode encarar esta análise como a sua nova estratégia. O objetivo não é só ficar decorando um artigo de lei, mas sim pegar a lógica da coisa para nunca mais cair em armadilha. A aprovação tem muito a ver com o método. Então, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente vai entender a grande virada de chave da nova lei. Depois, vamos detalhar cada uma das 5 modalidades. Na sequência, vamos ver as 7 fases do processo, desvendar o mistério da inversão de fases e, para fechar com chave de ouro, analisar o estilo das maiores bancas, FGV e Sebrasp. Olha, a Lei 14.133 não foi só um tapa no visual, não. Foi uma reforma completa no jeito que o governo faz compras no Brasil. Ela veio para substituir um monte de coisa: a antiga Lei 8.666, a Lei do Pregão e até o RDC. Vamos ver agora qual foi a mudança mais radical de todas. Então, se tem uma coisa para guardar daqui, é esta. Na lei antiga, o que definia a modalidade era principalmente o valor do contrato. Era tudo sobre dinheiro. Agora, o que manda é a natureza do objeto. Ou seja, o que a administração quer comprar. É um bem comum? É uma obra super complexa? É um serviço inovador? Cada coisa vai seguir um caminho diferente. E foi por isso que modalidades como o convite e a tomada de preços deixaram de existir. Certo. Com essa ideia do objeto na cabeça, a nova lei nos dá 5 modalidades de licitação. Entender para que serve cada uma delas é a base para dominar o resto do processo. Essa imagem aqui ajuda a visualizar bem. Pensa nessas 5 modalidades como se fossem linhas de metrô diferentes, sabe? Cada uma te leva para um destino bem específico. A gente tem o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e a grande novidade da lei, o diálogo competitivo. E olha que interessante essa tabela, como ela resume bem. O pregão é para o dia a dia, para as coisas comuns. A concorrência já é para aquilo que é mais complexo, mais especial, como uma grande obra. O concurso está ali para premiar o talento, a criatividade. O leilão é o contrário, é para vender bens da administração. E o diálogo competitivo? Esse é para resolver aqueles pepinos que ainda não têm uma solução pronta no mercado. Vamos dar um zoom no pregão. Ele é a regra, é obrigatório, para comprar coisas que o mercado já oferece de forma padrão. Pense em material de escritório, serviço de limpeza, coisas que são fáceis de descrever. A disputa aqui é bem objetiva. Ganha quem tiver o menor preço ou o maior desconto. Simples assim. É o jeito mais rápido e eficiente de resolver o trivial. Aí vem a concorrência. Essa aqui é a modalidade dos grandes projetos. Obras gigantes, serviços de engenharia muito específicos, bens que não são nada comuns. E um detalhe importante, apesar de ser para coisas mais complexas, a nova lei deu um jeito de deixar o procedimento dela mais parecido com o do pregão, para ver se ganha um pouco mais de agilidade. O concurso e o leilão são bem específicos, bem diretos ao ponto. O concurso serve para escolher, por exemplo, o melhor projeto de arquitetura para um prédio público, ou a melhor campanha publicitária, e quem ganha leva um prêmio. Já o leilão faz o caminho inverso. A administração quer vender alguma coisa dela, tipo carros usados ou um terreno, e ganha quem der o maior lance. E agora a grande estrela da lei, a maior inovação, o diálogo competitivo. Pensa no seguinte cenário: a administração precisa de uma solução super tecnológica que simplesmente não existe ainda no mercado. Ela nem sabe direito como pedir isso num edital. É aí que entra o diálogo. O governo pode literalmente dialogar com empresas que já foram pré-selecionadas para juntos desenharem a melhor solução. Só depois dessa fase é que eles vão competir por preço. É sensacional. Ok, então a gente já sabe o que são as modalidades. Agora a pergunta é: como elas acontecem? Qual é o passo a passo? É o artigo 17 da lei que define o rito, a sequência lógica que organiza todo o processo de licitação. Essa aqui é a espinha dorsal de qualquer licitação. Tudo começa muito antes do edital, lá no planejamento, na fase preparatória. Depois o edital vai para a rua, as empresas apresentam suas propostas e essas propostas são julgadas. Aí vem a habilitação, uma fase importantíssima onde se confere se a empresa vencedora tem mesmo condições de cumprir o contrato. E para fechar tem a fase de recursos e a homologação, que é o carimbo final, o OK, está tudo certo, pode contratar.
Agora mas muita atenção aqui. Este é um dos pontos que mais causa confusão e é um prato cheio para as bancas de concurso. A ordem daquelas fases ali, de julgamento e habilitação, pode mudar. O pulo do gato é o seguinte: a regra geral na nova lei é primeiro julgar as propostas e só depois checar os documentos de quem venceu. Por quê? Para economizar um trabalho gigantesco. A administração só precisa analisar a papelada de uma empresa e não de dezenas. Faz todo sentido, né? A inversão, que era comum e agora virou exceção, só acontece se a administração, de forma bem justificada, decidir que é melhor verificar os documentos de todo mundo antes de julgar as propostas. Com a teoria na ponta da língua, vamos para o campo de batalha. Como é que a Fundação Getúlio Vargas e o Sebrasp, as bancas mais temidas, costumam cobrar tudo isso? Conhecer o estilo do inimigo é parte crucial da estratégia. A FGV adora criar uma novela. Ela te joga um caso prático enorme, um enunciado cheio de detalhes, não só para testar o que se sabe da lei, mas também a capacidade de interpretação e, vamos ser sinceros, a resistência mental. A resposta está lá, na lei, mas é preciso pescar ela no meio de um cenário todo complexo. E essa citação define a banca perfeitamente. Ela é um camaleão, se adapta ao perfil do cargo, do órgão, e cria questões que simulam a vida real de um servidor público. Esperar uma questãozinha direta de decoreba da FGV é um erro. O foco dela é sempre na aplicação prática. Já o Sebrasp joga um jogo de alto risco. É o famoso método certo ou errado, que pune o chute. Uma resposta errada leva embora o ponto de uma que estava certa. E mais, a banca é viciada em jurisprudência recente dos tribunais superiores. Não adianta só saber o que está escrito na lei, tem que saber como os juízes estão interpretando aquela lei. E essa frase resume a melhor estratégia para o Sebrasp. É muito melhor deixar uma questão em branco do que arriscar um chute. A preparação tem que ser profunda para ter certeza da resposta, combinando o texto da lei com as últimas decisões dos tribunais. No final das contas, a grande mensagem que fica é essa: a aprovação não vem de passar infinitas horas lendo, mas de um estudo inteligente, focado e estratégico. É sobre entender a lógica, conhecer as ferramentas, dominar o processo e, acima de tudo, saber como esse conhecimento vai ser cobrado na hora da prova. A Lei 14.133 ainda é um campo muito novo, cheio de possibilidades de interpretação e, claro, de novas pegadinhas. Ficar sempre aprendendo e tentar pensar com a cabeça da banca é o que nos prepara para o que vier pela frente. Então, a reflexão final é essa: como a gente consegue antecipar o próximo passo de quem elabora a prova?